Versículo 22, do capítulo 3, está escrito assim: depois disso, João foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão, e surgiu uma disputa entre o discípulo de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, da qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estamos se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus? Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e ele é o texto tema do projeto de vida 2025, que ele cresça e eu diminua. João Batista, ele foi um homem profeta que desde o seu nascimento anunciado desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele falou a respeito de João Batista, que ele viria para preparar o caminho, para o Salvador. Ele seria a voz que ia clamar no deserto para que as pessoas viessem ao arrependimento, a uma mudança de vida. E João Batista tinha um ministério frutífero, um ministério abençoado. João Batista pregava no deserto e as pessoas iam ouvir a sua pregação. Ele tinha um estilo de vida diferente. Ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre, comia gafanhoto, usava uma roupa de couro, Ele tinha uma vida diferente, mas as pessoas iam ouvir porque ele tinha uma palavra do Senhor para aquelas pessoas. E ele pregava a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista era um homem conhecido na cidade, conhecido em Israel, era um homem famoso. Se fosse hoje, a gente tivesse o Instagram de João Batista teria muitos seguidores, Ele era famoso, as pessoas sabiam quem ele era, e as pessoas o procuravam para ser batizado nas águas. E quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus e os seus discípulos também realizam batismo nas águas. Começou a haver uma disputa entre os seguidores de Cristo e entre os seguidores de João Batista. Começaram a disputar ali, porque diziam: olha, eles também estão batizando. E quando foram levar essa questão diante de João Batista mostrou a sua posição. João Batista revelou o seu ministério. João Batista disse que Jesus é aquele que ele veio para anunciar. E que ele mesmo já tinha declarado: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que veio para anunciá-lo. E João Batista coloca-se na sua posição dizendo: a minha alegria é saber que ele está presente, que ele está agindo, que ele está fazendo a obra, que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua. Quando alguns queriam colocar ali uma disputa, entre João Batista e Jesus, colocar uma rivalidade, João Batista disse: não, que ele cresça, que eu diminua. Eu sou como amigo do noivo, que ao ouvir a voz do noivo, já fico feliz, já me alegro de saber que o noivo está presente. Amém, amados? Nós precisamos ter esse sentimento de João Batista, de que o Senhor Jesus cresça em todas as áreas da nossa vida, de que o Senhor Jesus cresça, que a gente venha entregar o controle a Ele de todas as áreas da nossa vida. Algumas pessoas se convertem, aceitam a Jesus, mas elas ficam às vezes prendendo ali algumas áreas da vida dela. Ela não entrega-se por inteiro a Jesus Cristo. Às vezes ela se converte, mas ela não entrega seu relacionamento para Jesus.
ela se relaciona de qualquer jeito, se relaciona segundo os padrões do mundo. Ela aceita Jesus, mas ela não entrega para Jesus a sua vida financeira, ela administra o dinheiro com as pessoas do mundo de qualquer jeito. Ela aceita Jesus, ela não entrega a família, ela quer liderar a família na força do braço. Ela quer liderar a família apenas com as filosofias humanas. É necessário que ele cresça em todas as áreas. Amém, amados? É necessário que ele cresça, é necessário que venhamos nos colocar na posição de servo, para que tudo que venhamos fazer seja para a glória dele, como está escrito, que comamos ou que bebamos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, dentro dessa palavra, eu quero meditar com você 4 pontos, irmãos, que nós precisamos deixar Jesus crescer na liberdade. O nosso Deus é um Deus educado. Amém? Amém. Ele escreveu a igreja de Laodiceia e ele disse para a igreja: eis que eu estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus está dizendo assim: olha, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. Olha, irmão, ele é Deus, ele é Senhor, ele pode muito bem pegar e abrir e entrar. Ele é quem que vai parar o Senhor? Mas o Senhor aqui diz assim: se vocês abrirem a porta, coração, se você abrir a porta da vida de vocês, se vocês me convidarem, eu vou entrar nessa igreja, eu vou cear com vocês, nós vamos fazer um banquete, uma festa, eu vou cear com vocês e vocês irão cear comigo. Amém? Diferente do maligno. O maligno, nosso adversário, ele anda por aí procurando uma brecha, uma oportunidade para nos estragar. E ele vendo uma brecha, uma porta, meia fechada, uma janela que não tem gradeado, ele é mau, ele entra para querer destruir com tudo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em glória a Deus. Amém, amados? Então, 4 áreas que Jesus precisa, que você precisa dar liberdade para que Jesus cresça na sua vida. Primeira área, que ele cresça na minha fraqueza. Amém? Reconhecer nossa fraqueza é abrir espaço para que o poder de Deus se manifeste em nós. Então, que Jesus cresça, irmãos, na sua fraqueza. Quais são as áreas da sua vida que você se sente fraco? Quais são as áreas da sua vida que você se sente impotente, incapaz de fazer algo? Que Jesus cresça. Que você entregue para Jesus essa causa, essa situação. Que você entregue para Jesus essa luta, essa batalha que você está tendo, que você não tem força para vencer. Mas com o poder de Deus, com a presença de Jesus na sua vida, você tem vitória. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está falando a respeito de uma luta que ele tem passado. O capítulo 12 fala sobre o seguindo na carne de Paulo. Paulo sofria de, alguns estudiosos dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um espírito maligno, outros dizem que era um opositor. A Bíblia não diz o que era. Então, se a Bíblia não diz, a gente fica só com o que ela diz. Amém, amados? A Bíblia diz que era espinho na carne. Alguma coisa ali que Paulo orou a Deus 3 vezes. E o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo disse: Deus deu a ele esse espinho para ele não se gloriar, para ele não se vangloriar. Por quê? Porque Paulo, ele fala de um homem na terceira pessoa que foi levado aos céus e ouviu palavra de amor que ao homem não é digno sequer de pronunciar. Paulo teve visões e revelações, irmãos, extraordinárias. Paulo foi levado aos céus. Olha, irmãos, é a única carta. Paulo foi e escreveu, mas na metade do Novo Testamento é a única carta que Paulo fala sobre essa visão, Tem gente aí na internet, todo dia ele bota um vídeo
que ele foi no inferno, foi no céu. Irmão? Todo dia impressionante esse negócio aí. O apóstolo Paulo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, contou essa experiência, e ele disse que ele não iria se gloriar, mas ele ia se gloriar apenas das suas fraquezas, porque quando ele era fraco, o Senhor o fazia forte. Amém, amados? Quando ele era fraco, o Senhor o fazia forte. Então deixa Jesus crescer nas suas fraquezas, entrega para o Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 10, capítulo 12, está escrito assim. Vamos ler a partir do versículo 8, você já entendeu o contexto. Vamos ler o versículo 8. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Por isso, de muito boa vontade, me gloriei das minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Paulo está dizendo: nas perseguições, eu entrego a Cristo. Nas dificuldades, eu entrego a Cristo. Nas angústias, eu entrego a Cristo. As fraquezas, as suas fraquezas, ele está entregando a Cristo. Entregue suas fraquezas para Jesus. Amém, amados? Deixe que Ele cresça nas suas fraquezas, que Ele te dá vitória. Diga glória a Deus. Então que Jesus cresça em nossa fraqueza. Primeira área da sua vida, da minha vida, nós meditamos. Segunda área, que Ele cresça na minha mente. Amém? Que Ele cresça na minha. Jesus nos desafia a viver fora do padrão deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. A nossa pátria é outra, e o nosso estilo de vida é outro. Mas para isso precisa ter-se uma renovação na mente, uma renovação no pensar. O apóstolo Paulo escreve sobre essa renovação em Romanos 12. Você pode abrir sua Bíblia em nome de Jesus, por favor? Romanos 12. Versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas deste mundo. Olha só, não vos amoldeis, ou não seja modelado, não seja parecido, não se enquadre aos padrões deste mundo. Quando nós olhamos hoje para a sociedade sem Cristo, os padrões, a forma que vivem, depravadas, mentirosas, nós não podemos nos enquadrar a esses padrões, mas deve se iniciar com o quê? Vamos continuar lendo. Mas ser transformado pela renovação da vossa o quê? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Você quer viver a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aqui está a receita, o manual, uma transformação no pensar. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, a velha natureza com Cristo morre. A velha natureza morre, a velha natureza é crucificada e sepultada. Amém, amados? Amém. E Deus faz a sua vida tudo novo. Talvez a sua velha vida ser alguém perverso, tudo queria se vingar. Alguém fez algo, você já ficava aqui pensando: na hora que ele der um escape, ele vai me pagar. Pode passar
os anos que forem, mas Ele vai me pagar. Mas quando você aceita Jesus, isso em você é transformado, é mudado, o vosso pensar. Você sabe que a justiça ela vem de Deus, e você é chamado para orar por aqueles que te perseguem. Você é chamado para interceder por aqueles que falam mal de você. Você é chamado para amar aqueles que não te amam. Porque a palavra de Deus diz que amar quem ama é fácil. Não é? Amar quem ama é muito fácil. Mas amar quem não ama. E a Bíblia nos orienta, o Senhor nos orienta na sua palavra. Orar pelos inimigos. Dar de comer para aquele que tem fome, que talvez seja o nosso inimigo. Orar por ele, interceder pela vida dele. Querer ver a salvação dele. Amém, amados? Amém. Se você tem alguém que te persegue, deseje a salvação dessa pessoa e ore por ela. Ore pela salvação dessa pessoa. Jesus, salva esse homem, salva essa mulher, Jesus. Liberta ele, liberta ela. Isso é evangelho, irmãos. Isso é amor, um pilar da vida cristã. Paulo disse que ainda que tivéssemos todos os dons, falássemos a língua dos anjos, se não tivesse amor, para nada serviria. Tem pessoas que têm dons extraordinários, oram sobre o enfermo, ele é curado, fala em línguas, faz coisas, né? Deus usa para fazer coisas sobrenaturais, mas o coração não ama, vai se perder, vai perecer. Não tem como, não vai entrar no reino dos céus. Porque o maior deles é o amor. Amém, amados? O maior dele é o amor. Então, é necessário ter essa renovação na mente, em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, no namoro, no noivado, na liderança. Tem que ter essa renovação do pensamento, nas vestimentas, no relacionamento com o próximo. Tudo isso precisa ter uma renovação do nosso pensar, da nossa vida por inteiro. Então deixa Jesus crescer na sua mente. Amém? Porque os pensamentos que têm rondado a sua mente é que governam a sua vida. Quando a Bíblia diz a boca fala que está cheio de coração, o coração aqui está relacionado à mente. A boca fala que está cheia onde? Aqui, ó, a mente. Então, se você deixa a sua mente segundo os padrões desse mundo, você só vai falar as coisas do padrão desse mundo. Se você deixa a tua mente ser possuída por coisas imorais, por maldades, se você deixa a sua mente ser dominada pela vingança, é isso que pode sair dos seus lábios. Se você ama o dinheiro, você só vai falar de dinheiro o tempo todo. Então não se amolde aos padrões deste mundo. Amém, amados? Glória a Deus. Então que Jesus cresça na nossa mente. Outra área, que Ele cresça nos meus sentimentos. Daqui interligado com a mente, né? Que Ele cresça nos meus sentimentos. Quando Ele cresce em mim, os frutos do Espírito se manifestam na minha vida. Quais são os frutos do Espírito? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito estão relacionados ao nosso caráter, relacionados a quem nós somos. Preste atenção. O fruto está relacionado a quem você é. Está relacionado à obra que Jesus fez na sua vida. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus apenas pelos dons. Senhor, eu quero orar sobre os enfermos e serem curados. Amém. Senhor, eu quero falar em novas línguas. Amém. Senhor, eu quero ter uma fé sobrenatural. Amém. Senhor, eu quero interpretar línguas. Amém. Mas o dom é uma obra, é um ministério de serviço. Muitos têm dom e não têm fruto. E quem tem só dom e não tem fruto não entra no reino do céu. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eu estava nu e não me vestiste. Eu estava com fome e não me deste de comer.
Eu estava preso, não fostes me visitar. Isso está relacionado ao quê? A fruto. Amém? Está relacionado ao fruto. Então que Jesus cresça no nosso sentimento para não sermos dominados pelos sentimentos desse mundo, mas sermos direcionados pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que gera frutos de renovo. Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Veja o que está escrito. Provérbios 4, 23. Amém? Já encontraram? Está escrito assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Outra tradução, as fontes da vida. E outra tradução, o uso da vida. Então veja, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda os seus sentimentos, porque eles vão comandar a sua vida. Eles vão direcionar você. Veja Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Olha o que está escrito. Como uma cidade construída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Assim como é uma cidade construída sem muro, uma cidade sem proteção. É uma cidade sem proteção, uma cidade segura, uma cidade sem proteção. É uma cidade sujeita à invasão, é uma cidade rendida ao inimigo. Sabe, diz assim como é uma cidade sem muro, assim é o homem que não consegue conter-se. Não consegue conter os seus sentimentos. E o maligno, irmãos, ele é perverso. Ele sabe do instinto humano. Tem pessoas que não conseguem conter-se a ira. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. A gente não consegue conter-se. Ele começa a xingar, chamar palavrões, amaldiçoar aquele que está perto. Tem pessoas que iram e já querem se vingar, já querem ir para a violência, já pensam em comprar uma arma, já pensam em pegar um facão, já pensam em jogar a panela na cabeça do marido. Aquele homem que não consegue conter-se é como uma muralha sem muro, é como uma cidade sem muros. É necessário ter domínio próprio. Domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito Santo. Pastor, eu sei, eu sou assim, o que eu faço? Enchei-vos do Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo, para que ele produza o fruto de mudança na sua vida, no seu caráter. Nós estamos no processo de santificação. Falamos isso hoje pela manhã na consagração. Nós entramos no processo da santificação no dia que aceitamos a Jesus. Santificação inicial. Na nossa caminhada estamos no processo. Hoje nós temos que estar no nível de santificação maior do que no dia que aceitamos a Jesus. Jesus voltar daqui a um ano, nós temos que estar no processo de santificação maior do que estamos hoje. As coisas velhas já passaram. E o último estágio da santificação, quando Jesus vier nos buscar, que Ele vai nos livrar do corpo do pecado. A Bíblia diz que Ele vai nos dar um novo corpo incorruptível. Diga glória a Deus. Você vai ganhar um novo corpo, irmão. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso, amém? Então deixe Jesus crescer os teus sentimentos. Examine-se, pois, cada homem a si mesmo. Deixa Jesus crescer os teus sentimentos. Última área aqui de meditação. Que Jesus cresça, que Ele cresça nas minhas decisões. Amém? Amém. Quando você não souber tomar decisões, confie que o Deus que cuida de você
vai conduzi-lo por pastos verdejantes. Irmãos, tem momentos que a gente se encontra diante de decisões que precisa tomar e a gente não sabe qual decisão tomar. Às vezes a gente fica em dúvida: Senhor, o que eu faço? Quando você estiver assim, creia que o Senhor vai conduzir você. E deixa Jesus tomar a decisão por você. Sabe por quê? Porque Jesus já escreveu, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o que você devia fazer. Sabia disso? Eu só preciso tomar uma decisão agora. O que eu faço? Jesus já determinou o que você tem que fazer. Jesus já escreveu no seu livro, antes de você nascer, o que você iria fazer. Você tem que fazer? Buscar na presença dele. Confiar que ele é Deus, que ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, que assim como ele conhece todas as estrelas do universo pelo seu nome, ele sabe da tua necessidade, ele sabe das tuas lutas, e ele já reservou, já preparou o que você deve fazer. O que você deve fazer, o que eu devo fazer, Jesus já decretou, irmãos. E a vida cristã é essa: é você saber o que Deus quer para você, é você saber o momento exato das coisas que Deus tem para você, de você estar na presença dele e ser conduzido por ele, para que as boas obras que ele já reservou para você, você viva a cada dia essas obras. Deixa Jesus crescer as suas decisões. Para de tomar decisão sem consultar a Deus. Quando os reis, você lê no Antigo Testamento, aqui que está concluindo a Bíblia, já passou. Quando os reis iam para a guerra, eles esperavam o profeta. O profeta oferecia sacrifício, mas eles também iam consultar o profeta, para que o profeta consultasse a Deus, para saber se eles não deveriam ou não ir para a guerra. Tem gente que está indo para a guerra sem consultar a Deus, irmãos. Ir para a guerra sem consultar a Deus é morte. Tinha um rei que ele mandou chamar os profetas para consultá-lo, para saber se ele deveria ou não ir para a guerra. Só que esses profetas eram tomados por espíritos malignos. E esses profetas vinham e falavam ao rei: vai, porque Deus te dará vitória, você vai voltar com vitória. Veja, irmãos, eram homens que falavam no nome de Deus, mas não era Deus. Vá, porque você vai voltar com vitória, você vai ser vitorioso. Aí o rei perguntou para o outro: vocês sabem, o rei perguntou para o outro: ainda tem mais algum profeta aqui em Israel? Ele disse: tem um, mas ele nunca profetiza nada ao meu favor. Tudo que ele fala é só desgraça, tudo que ele fala é só coisa ruim. Aí o rei disse: manda chamar ele, deixa ele vir. Quando trouxeram o profeta, falaram logo no ouvido do profeta: cuidado com o que tu vai falar. O profeta disse: ele veio falar aquilo que Deus me disser. O que Deus me falar, eu vou falar, irmãos. O que Deus colocar na minha boca, eu vou chegar lá e vou anunciar. Aí trouxeram. Eles perguntaram: devemos ir para a guerra? Aí o profeta disse: se vocês vão morrer, você não vai ter vitória. Aí o rei disse: eu não falei que ele não profetiza nada ao meu favor, e mandou esbofetear o profeta, jogou o profeta num buraco. E o profeta disse para eles: você vai, mas você não volta. E se você não volta, que Deus tome a minha vida se você voltar. Olha um corajoso, né, irmão? Cheio de fé. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Eles foram para a guerra e aquele rei foi disfarçado. Ele se disfarçou. No meio da guerra, alguém pegou uma flecha e jogou para cima, irmãos. A flecha foi e aquele rei estava disfarçado. O rei era o alvo da guerra, mas aquele rei estava disfarçado. Ele estava com roupa de soldado comum. O homem jogou a flecha para cima, a flecha não foi certinho. Ele queria ouvir só palavras agradáveis, mas Deus tinha uma advertência para ele: não vá, não quer morte. Deixa Jesus crescer nas suas decisões. Deixa Jesus fazer coisas, porque é melhor prevenir do que depois vir chorando todo arrebentado para Jesus consertar as coisas. Às vezes a gente vai e toma decisões precipitadas sem consultar a Deus, quebra a cara. Se
se dá mal, aí vem chorar. Oh, Senhor, me ajuda, me socorre. Mas você não devia estar passando por isso. Você não devia estar desse jeito. Deus vai ajudar porque Ele é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele ainda nos ajuda, né, irmãos? Lembra do filho pródigo? Ele não tinha que passar por escassez, ele não tinha que comer comida de bobo, irmão. Mas ele não honrou a presença do Pai, a casa do Pai. Aí depois ele volta arrependido, e o Pai misericordioso, Pai de amor, Pai de graça, abraça, beija, coloca o anel no dedo. Mas ele passou por uma experiência que ele não deveria ter passado. Ele poderia ser culpado daquilo, mas pelas suas decisões precipitadas, se arrebentou. Tem coisas que Deus quer nos poupar. Tem coisas que o Senhor quer evitar que venhamos passar, irmão. Por isso precisamos deixar que Ele cresça nas nossas decisões. Nós devemos estar disponível tanto para o sim quanto para o não. Às vezes nós estamos como esse rei, nós só queremos ouvir palavras de afirmação. E nem sempre Deus tem para nós uma palavra de afirmação. Às vezes Ele tem uma palavra de negação, no sentido de não é para você, não é para você fazer, não é para você ir, não é para você tomar essa decisão. Por quê? Porque Ele conhece o amanhã, e Ele já está vendo o amanhã. Se você tomar essa decisão, vai quebrar a cara. Você tem que confiar em Deus. Amém, amados? Por isso nós temos que confiar ao Senhor de todo o nosso coração, então que Ele cresça nas minhas decisões. Veja o que Ele falou para Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Quem colocou aí diz amém? Amém. Está escrito assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja, o Senhor disse por meio do profeta Jeremias ao povo de Israel: eu bem sei o que eu penso a respeito de vocês. Tem pensamento de paz, prosperidade. O Senhor estava chamando eles para tomar decisões baseadas na palavra dele, naquilo que ele orientou, porque os pensamentos de Deus para eles eram pensamento de paz, de prosperidade, era dar a eles uma nova esperança. Essa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso Salvador, o nosso amado, o nosso Deus, Jesus Cristo. Deixe que Ele cresça nas suas decisões. Não é que você for tomar alguma decisão, consulte a Deus, fale com Deus e esteja disponível para o que Deus vai falar, seja o que você quer ouvir ou seja o que você não quer ouvir. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.